A verdadeira riqueza não nasce do esforço cego, mas da coragem de enxergar o jogo como ele é e decidir, em silêncio, deixar de obedecer para começar a comandar. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem enriquecer em um piscar de olhos enquanto outras passam a vida inteira afogadas em dívidas, trabalhando duro e esperando que a recompensa chegue algum dia? Existe um desconforto nessas perguntas, porque elas ameaçam tudo o que nos ensinaram a acreditar sobre mérito, justiça e esforço, mas nenhuma verdade profunda nasce do conforto. Existe algo quase proibido em admitir que talvez a riqueza não seja fruto do suor, e sim da frieza, da posição e da estratégia. Talvez a justiça nesse tabuleiro invisível seja apenas um consolo criado para quem nunca teve acesso ao poder real. Nietzsche dizia que o homem é algo que deve ser superado. Maquiavel, sem poesia alguma, sugeria algo ainda mais perturbador. O homem não precisa ser superado, mas compreendido e conduzido. E talvez você esteja cansado de ser conduzido pelos outros. Você acorda cedo, trabalha duro, tenta ser correto, mas o dinheiro continua distante, as contas continuam chegando e a liberdade prometida parece sempre adiada. O que você está prestes a ouvir não é um manual de economia doméstica, nem uma lista de hábitos motivacionais. É um espelho incômodo, uma exposição crua de como o jogo realmente funciona e de por que talvez você nem tenha entrado no campo certo. O caminho mais rápido para a riqueza não é reto, nem limpo. Ele é marcado por ambição, decisões difíceis e escolhas que não rendem aplausos. É uma filosofia de guerra em que o dinheiro é apenas o troféu visível, enquanto o verdadeiro campo de batalha é a mente humana. E um alertava que aquilo que não se torna consciente acaba se manifestando como destino. Hoje, você é convidado a olhar para essa lógica oculta, a engrenagem silenciosa por trás das ascensões rápidas que parecem injustas para quem só conhece o esforço. A vitória raramente pertence ao mais competente. Ela costuma sorrir para o mais estratégico. Muitas vezes, a diferença entre a pobreza e a riqueza não está no talento, mas na disposição de agir sem pedir permissão. Existe uma arquitetura invisível no mundo, não feita de teorias conspiratórias baratas, mas de posições, acessos e influência. Enquanto muitos sobrevivem, poucos planejam. Enquanto alguns contam horas, outros contam pessoas, atenção, medo e capital. Maquiavel entendeu cedo que política e dinheiro não pertencem aos justos, mas aos lúcidos, aqueles que enxergam que no tabuleiro do poder não existe moral, apenas estratégia. Os verdadeiramente ricos não jogam o mesmo jogo que a maioria. Eles operam em outra dimensão. Trabalhar mais, estudar mais, esforçar-se até a exaustão pode até trazer sobrevivência, mas não garante ascensão se você não entende em que campo está jogando. Fomos ensinados a agir como servos. Estude, seja honesto, obedeça, trabalhe duro. Nada disso é errado, apenas incompleto. A riqueza, nesse nível superior, não é conquistada com suor, mas com posição, leitura fria de cenários e capacidade de fazer com que outros se movam sem perceber. A sorte, dizia Maquiavel, é como uma mulher que favorece os ousados. Cruel, talvez, mais cruel é passar a vida inteira servindo a um sistema que nunca foi desenhado para te colocar no topo. Observe quem vence com mais frequência. O que trabalha 12 horas sob o sol, ou aquele que consegue organizar 50 pessoas para trabalhar por ele. O jogo não é esforço, é alavancagem. Os ricos não vendem horas, vendem visão. Não competem, compram o tabuleiro. Quanto mais você tenta vencer um jogo que não entende, mais se torna degrau para quem o criou. O povo busca segurança, o príncipe busca vantagem. Quando essa compreensão chega, surge uma angústia estranha, como se você percebesse que sempre esteve do lado errado do tabuleiro, sorrindo enquanto perdia. Essa angústia não é fraqueza, é o nascimento da lucidez. Não se trata de se tornar um tirano, mas de deixar de ser ingênuo. O jogo acontece com ou sem você. E quem está no topo não pede desculpas por ocupar esse lugar. Eles pensam como generais, não como soldados, onde quem hesita desaparece e quem age define as regras. Existe uma linha invisível que separa os que executam dos que mandam executar. Ela não é traçada por diplomas nem por talento, mas por uma mentalidade antiga e perigosa. A mentalidade de comando. O mundo está cheio de pessoas exaustas e obedientes, inclusive de terno e MBA,
que continuam trocando liberdade por salário. Em outro andar, às vezes no mesmo prédio, estão os comandantes, que produzem com ideias, nomes e narrativas. Eles não correm e movem, e paradoxalmente, são os que menos suam e mais ganham. O dinheiro não recompensa esforço, recompensa poder. Poder não é gritar, é fazer com que outros se movam mesmo em silêncio. Enquanto o trabalhador pergunta quanto vai ganhar, o comandante pergunta quanto aquilo pode render se outras pessoas trabalharem para ele. Um conta horas, o outro desenha sistemas. O mais trágico é que muitos acreditam que mais lealdade e mais esforço trarão reconhecimento. Mas quem sobe mais rápido costuma ser o audaz, não o obediente. É melhor ser temido do que amado quando não se pode ser ambos. Isso significa entender que liderança não pode depender de aprovação. Todos carregamos um trabalhador e um comandante dentro de nós. Mas desde cedo somos treinados a obedecer, pedir permissão e esperar a vez. Crescemos disciplinados e muitas vezes estagnados. E se você começasse a agir como comandante antes de se sentir pronto, se parasse de perguntar o que deve fazer e começasse a perguntar quem pode fazer isso por você? Essa inversão muda tudo. Alavancar não é explorar, é organizar o mundo para que ele gire a seu favor. Os trabalhadores constroem, os comandantes decidem o que, como, por quem e para onde vai o ganho. Quem manda talvez não saiba mais, mas sabe mandar, e isso basta. A lealdade, tão romantizada, pode se tornar uma corrente quando cega. Quantas vezes você ficou onde já não crescia por medo de parecer ingrato? O mundo recompensa quem sabe sair no momento certo, não quem insiste em ficar. O valor frio não é a ausência de sentimento, é a capacidade de sentir e ainda assim agir conforme a estratégia exige. Saber soltar é uma das habilidades mais rentáveis deste século. Quando você entende que não deve fidelidade a estruturas que não evoluem com você, algo muda. Surge uma velocidade diferente. Você deixa de se arrastar e começa a correr. O mundo respeita quem não é previsível, quem prioriza visão sobre vínculo e futuro sobre passado. O ascenso é, antes de tudo, um estado mental. Quem sobe rápido pensa como se já estivesse no topo. Enquanto muitos se paralisam na dúvida, o estrategista age, mesmo sem ter todas as respostas. As pessoas julgam mais com os olhos do que com as mãos. Não importa apenas o que você é, mas o que projeta. Certeza move multidões. Dúvida paralisa. Os mais inteligentes muitas vezes esperam demais. Os mais ousados avançam, erram, aprendem e seguem. Se você alimenta medo, estagna. Se alimenta culpa, se sabota. Mas se alimenta ousadia, ainda que no início seja quase um teatro, portas começam a se abrir. Você deixa de pensar como vítima e passa a pensar como arquiteto. A pergunta deixa de ser se você merece e passa a ser se está disposto a decidir. A riqueza, em sua forma mais crua, é território conquistado, não é entregue, é tomada. Maquiavel jamais romantizou o poder. Para ele, governar era um ato de guerra silenciosa, travada nas decisões que você teme tomar. Quem espera permissão já perdeu vantagem. Quem espera ser escolhido raramente é. O verdadeiro jogador não joga para participar, joga para redesenhar o jogo. Isso exige frieza para ignorar críticas, agir sem garantias e aceitar que o mundo é brutal com quem hesita. Atacar antes de estar prontos a alianças como trampolim e não como jaula. Controlar a percepção e dominar os fluxos onde o dinheiro circula. Essas são decisões, não fórmulas mágicas. Primeiro te ignoram, depois te criticam e então começam a te observar. Quando isso acontece, você sabe que algo mudou. A pergunta final é simples e incômoda. Quantas vezes você perdeu território por vergonha de tomar o que era seu? Chegar até aqui já diz muito sobre você. Enquanto muitos fogem de verdades desconfortáveis. Você ficou... Falamos de Maquiavel, mas no fundo falamos do seu cansaço de obedecer e do desejo silencioso de ascender. Talvez o primeiro passo seja parar de pedir desculpas por querer ganhar. A incomodidade que você sente agora é o início da transformação. Sentir menos não é frieza, é poder, e se este conteúdo te confrontou, então cumpriu o seu papel. Agora, se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui não entregamos promessas doces, entregamos espelhos. Explore os outros conteúdos e continue essa jornada de lucidez, porque o jogo segue com ou sem você.